E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um The Deep Dive. Mais um mergulho profundo. Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que eu acho que todo mundo em algum momento da vida para pensar. A gente vai falar sobre o conhecimento de Deus. Olha só. Aí para nos guiar nessa, a gente tem o mapa e tanto. A Suma Teológica do Tomás de Aquino. Ah, essa é das antigas, né? E você que está acompanhando a gente, você pediu para a gente dar uma olhada mais a fundo em um aspecto específico da Suma, né? Que é a ciência de Deus, preparado para desvendar os mistérios da mente divina. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Vamos lá. Vamos embora. A primeira pergunta que o Aquino coloca, já de cara assim, é: Deus possui ciência? Essa é direta, né? Tipo, a gente já fica, mas como assim? A gente pensa logo. Eu tô Será que a bravo. gente pode atribuir a Deus algo como a ciência que é humana? É limitada. Pois é. E aí o próprio Aquino, logo de cara, ele apresenta argumentos contra a ideia de Deus ter ciência. Ele fala, por exemplo, que a ciência, do jeito que a gente conhece, é um hábito. É algo que a gente adquire com o tempo, Uhum. que não combina muito com a natureza eterna de Deus, né? A ciência humana é sempre um conhecimento causado, né? Ou seja, um conhecimento que depende de outro. Mas Deus, sendo o criador de tudo, não pode ter um conhecimento que depende de algo fora dele. E tem mais. O Aquino, ele argumenta que a ciência humana ela se baseia em ideias gerais, os universais, em coisas específicas, os particulares. Sim. Só que em Deus essas categorias não se aplicam da mesma forma. É como se a ciência humana ela fosse um quebra-cabeça, com peças que se encaixam num jeito específico. A ciência divina, se é que a gente pode falar assim, ela transcende essa lógica. É algo muito maior, que não se encaixa nessas categorias. Tu quer dizer que Deus não tem ciência? Calma. O cara fica confuso. É aqui que o Aquino ele mostra toda a sua genialidade, né? Ele conduz a gente para um raciocínio, nossa, é incrível, e conclui que Deus, sim, possui a ciência mais perfeita possível. Mas como assim? Pensa comigo. Para Aquino, a capacidade de conhecer é o que diferencia os seres. E essa capacidade depende da imaterialidade. Certo. Quanto mais imaterial um ser, maior a sua capacidade de conhecer. Entendi, tipo, quanto menos preso a matéria, mais capaz de conhecer. Exatamente. Faz sentido. E Deus, sendo totalmente imaterial por espírito, possui a ciência em grau máximo. Mas peraí, você disse que Deus possui a ciência mais perfeita. Só que antes a gente estava falando que a ciência, do jeito que a gente conhece, não se aplica a Deus. Por isso que o Aquino ele usa termos como qualidade, hábito, com muito cuidado quando ele fala da ciência divina. Para ele, a ciência de Deus não é como a nossa. Não é limitada, imperfeita nem adquirida. Ela é a própria essência de Deus, eterna e imutável. Nossa, começamos achando que Deus não podia ter ciência e agora a gente descobre que ele tem a ciência mais perfeita de todas. Que reviravolta, né? É incrível como o Aquino ele consegue nos guiar por esses conceitos tão complexos, né? Ele vai desconstruindo as nossas ideias pré-concebidas e mostrando uma nova perspectiva sobre Deus. Verdade. E por falar em conhecimento, a próxima pergunta que o Aquino nos faz é: Deus se conhece? Ele compreende a si mesmo? Essa é outra questão fundamental, né? Afinal, se Deus é onisciente, ele deve se conhecer plenamente, né? A gente a princípio pensa assim, né? Mas o interessante é que o Aquino ele começa apresentando argumentos contra a ideia de Deus se conhecer. Ele diz que Deus, sendo imóvel, eterno, ele não conseguiria voltar-se para si mesmo. É como se a gente, para conhecer algo, a gente precisa se mover em direção a esse algo. Isso. Só que Deus, sendo perfeito, completo em si mesmo, não precisa desse movimento. E tem mais. O Aquino usa a filosofia de Aristóteles para argumentar que a gente só pode se conhecer se a gente conhecer o outro. Ou seja, a gente precisa de um referencial externo para se compreender. Isso, mas mais uma vez, o Aquino vai além dessa lógica. Ele refuta essas objeções com uma precisão incrível. Ele explica que Deus é puro ato, sem potencialidade. Ou seja, Deus é tudo que ele pode ser, não há nada que lhe falte, ou que ele precise buscar fora de si. Então quer dizer que para Deus conhecer a si mesmo é um processo como para a gente. Exatamente. Deus se conhece de forma imediata e completa. Para ele, intelecto e objeto são a mesma coisa. Mas e a compreensão? Como fica? Se Deus não tem limites, como ele pode compreender algo? Afinal, compreender é, dessa forma, delimitar o conhecimento, né? Ótimo ponto. E é aí que a gente se depara com a sutileza do pensamento de Aquino. Quando se trata de Deus, a compreensão tem um significado diferente. Não significa que Deus esteja limitado por algo, mas sim que ele não está sujeito a nenhuma restrição. Nossa, que profundo! É incrível como a compreensão divina, ela transcende a nossa, que é tão limitada pela nossa própria natureza. É uma diferença fundamental que a gente precisa ter em mente ao explorar a ciência divina. E falando em diferença, chegamos da terceira questão que o Aquino coloca.
Deus conhece os seres diferentes dele. Ou seja, Deus conhece as suas criaturas. E o que você acha? Bom, se Deus conhece tudo, ele deve conhecer suas criaturas também, né? Nem sempre a resposta é tão óbvia assim. O próprio Aquino, ele apresenta argumentos contra a ideia de Deus conhecer o outro, ou seja, o que é diferente dele. Um desses argumentos é que Deus só vê o que está dentro dele. Outro argumento diz que a perfeição divina ela poderia ser limitada pelo conhecimento de seres imperfeitos. Espera, então quer dizer que Deus poderia ser contaminado pela imperfeição das suas criaturas se as conhecesse? É mais ou menos isso que o argumento sugere. Mas o Aquino, como sempre, ele tem uma carta na manga. Ele nos mostra que Deus conhece as criaturas de uma forma única e surpreendente. E como seria essa forma? Tô curioso. Para Aquino, a perfeição do conhecimento divino exige que Deus conheça sua própria virtude, o seu poder de criar. E como Deus é a causa de todas as coisas, ele vê as criaturas em si mesmo. É como se a essência de Deus fosse um espelho infinito que reflete tudo que existe. E aí, você está dizendo que a essência de Deus contém a essência de todas as coisas? Olha. Tudo mesmo. Exatamente. É como se ao criar, Deus imprimisse em cada criatura uma marca da sua própria essência. E essa marca é o que permite que ele as conheça. Nossa. Mas se tudo está contido na essência de Deus, como ele consegue diferenciar uma coisa da outra? Como ele sabe que eu sou eu e você é você? Boa pergunta. O Aquino, ele explica que apesar de conhecer todas as coisas em si mesmo, Deus também possui um conhecimento individual de cada criatura. Eles distinguem umas das outras com perfeita clareza. Para usar uma analogia, imagina um artista que pinta um quadro. Ele conhece cada pincelada, cada nuance de cor, cada detalhe da sua obra. Da mesma forma, Deus conhece cada criatura de forma única e individual. Entendi. Então Deus não conhece as criaturas só de forma geral, mas também cada uma individualmente. Sim, com uma precisão e uma profundidade que a nossa mente limitada mal consegue imaginar. Nossa. Tô cada vez mais impressionado com essa exploração do conhecimento divino. Mas lendo os trechos da Suma que você separou, me deparei com 3 novas questões. Deus conhece o infinito, Deus conhece o mal. E por fim, Deus conhece os enunciáveis. Excelentes questões. Elas nos levam a refletir sobre os limites ou a ausência deles do conhecimento divino. Para mim, a ideia de Deus conhecer o infinito já parece um paradoxo, como algo que não tem fim pode ser conhecido. É aí que entra a sutileza do pensamento de Aquino. Para ele, Deus conhece tudo o que está no seu poder e no poder da criatura. E como essa potência, esse poder de criar e ser criado se estende ao infinito, Deus conhece o infinito. A sua ciência abrange todas as possibilidades, tudo que pode ser pensado, imaginado ou criado. Então quer dizer que mesmo que o nosso mundo não seja infinito, Deus conhece todas as suas infinitas possibilidades. Exatamente. Deus conhece todas as coisas que poderiam ter sido criadas, as que são criadas e as que serão criadas. E não para por aí, ele também conhece os pensamentos e os desejos dos corações, que são infinitos se considerarmos a eternidade das almas. Nossa, é realmente muita coisa. Mas e o mal? Como Deus, sendo a bondade absoluta, pode conhecer o mal? Seria como ter uma mancha em um diamante perfeito. A questão do mal sempre foi um dos maiores desafios para a teologia. Mas o Aquino nos mostra que Deus conhece o mal, não por experiência própria, mas por conhecer perfeitamente o bem. É como se a gente enxergasse a sombra a partir da luz. Deus conhece a privação do bem, a ausência do bem e, portanto, conhece o mal. Entendi. Deus conhece o mal como um conceito, uma ausência do bem. Mas e os enunciáveis? O que seriam esses enunciáveis? Os enunciáveis são as frases que a gente forma com palavras para expressar os nossos pensamentos. E sim, Deus os conhece. Mas como Deus, que é pura simplicidade, pode conhecer algo tão complexo como a linguagem humana? Pro Aquino, Deus não conhece os enunciáveis como simples combinações de palavras, mas como expressões da essência das coisas. É como se ele, ao conhecer a essência do ser humano, conhecesse todas as frases que poderiam ser ditas sobre ele. É fascinante pensar que a mente divina abarca conceitos tão abstratos como a linguagem humana. Mas me diga, se o mundo está em constante mudança, a ciência de Deus também se altera. Ótima pergunta. Ela nos leva a um dos pontos centrais da teologia de Aquino, a imutabilidade divina. Se Deus conhece o mundo como ele é a cada instante, o mundo muda o tempo todo, a ciência de Deus também deveria mudar, certo? É o que a lógica nos faria pensar. Mas para Aquino, a ciência de Deus é a sua própria substância. E como Deus é imutável, a sua ciência também o é. Mas como isso é possível? Deus conhece as coisas como elas existem, e nele, de forma eterna e perfeita. As mudanças no mundo temporal não afetam o conhecimento divino, que transcende o tempo e o espaço. Imagina um observador que vê toda a história da humanidade de uma só vez, do início ao fim. Para esse observador, o passado, o presente e o futuro são apenas pontos em uma linha do tempo. Ele vê tudo de forma simultânea, imutável.
É assim que Deus conhece o mundo. Então, mesmo que o mundo esteja em constante fluxo, a ciência de Deus permanece eterna e imutável. Exatamente. É como se Deus contemplasse a totalidade do tempo e do espaço de uma vez só, sem ser afetado pelas mudanças que ocorrem no nosso mundo. É realmente incrível pensar em um ser cujo conhecimento permanece eterno, enquanto tudo ao nosso redor se transforma. Essa imersão na Suma Teológica está me fazendo repensar tudo o que eu achava que sabia sobre Deus. Mas ainda temos muito a explorar, né? É verdade. Diria que a gente já navegou por águas bem profundas hoje. Sim, sim. Acho que é um bom momento para a gente ancorar o nosso barco e recapitular um pouco o que a gente aprendeu sobre a ciência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Boa. É sempre bom a gente, revisar os pontos principais para ter certeza que a gente entendeu tudo direitinho. A gente começou com aquela pergunta que nos deixou de cabelo em pé, né? Deus possui ciência. E a gente viu que para Aquino a resposta é um grande sim. Deus não só possui ciência, como possui a ciência mais perfeita de todas, que está além da nossa compreensão. E é legal que no começo a gente até duvidou que Deus pudesse ter ciência, né? Porque a ciência humana é limitada, é imperfeita, depende da nossa experiência no mundo. Mas aí o Aquino ele mostrou pra gente que a ciência divina é completamente diferente. Exatamente, né? A ciência de Deus não é um hábito adquirido, não é um conhecimento causado. É a própria essência de Deus, eterna e imutável. E por ser perfeita, ela abrange tudo que existe e tudo que poderia existir. Inclusive as criaturas, né? A gente viu que Deus conhece cada uma das suas criaturas de forma individual e completa. Exatamente. É como se a essência de Deus fosse um espelho infinito, né? Que reflete cada detalhe da criação sem deixar nada de fora. E mais, Deus conhece não só o que existe, mas também o que poderia ter existido. Ele conhece todas as possibilidades, todas as ramificações da sua criação. Nossa, é realmente impressionante. E a gente ainda explorou a capacidade de Deus de conhecer o infinito e o mal. Nossa, eu confesso que no começo eu achei que isso era impossível. Como algo que não tem limites pode ser conhecido e como a bondade absoluta pode ter contato com o mal. São questões que nos desafiam, né? Sem dúvida. Mas para Aquino, Deus conhece o infinito porque a sua potência, o seu poder criador se estende ao infinito. E Deus conhece o mal não por experiência própria, mas por conhecer perfeitamente o bem. É como se ele visse a sombra a partir da luz, a ausência a partir da presença. E para completar, a gente ainda descobriu que Deus conhece os enunciáveis. Ou seja, as frases que nós, seres humanos, usamos para expressar os nossos pensamentos. É incrível pensar que a mente divina abarca até mesmo a linguagem humana. Sim. Isso mostra que para Aquino a linguagem não é apenas um conjunto de símbolos arbitrários, mas uma forma de expressar a essência das coisas. Deus, ao conhecer a essência de todas as coisas, conhece também a linguagem que as representa. Nossa, essa imersão na Suma Teológica foi realmente enriquecedora. Eu confesso que no começo eu estava um pouco apreensivo, achando que seria muito complicado entender o pensamento do Tomás de Aquino. Mas você me guiou com maestria por esses caminhos complexos. Que bom saber que você aproveitou nessa jornada. O Aquino, apesar de ser um pensador profundo, ele consegue expressar suas ideias de forma clara e lógica, né? O que facilita a nossa compreensão. E o mais legal é que, ao longo do nosso mergulho, a gente não só desvendou os mistérios do conhecimento divino, como também a gente aprendeu muito sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos limites e as nossas potencialidades. Com certeza. Conhecer Deus é, de certa forma, conhecer a nós mesmos, né? E essa busca pelo conhecimento, essa sede de entender o mistério da criação, é o que nos impulsiona para frente, nos faz crescer, evoluir. É isso aí. E para quem está nos ouvindo e for curioso para saber mais sobre a ciência de Deus, fica a nossa recomendação, a leitura da Suma Teológica. Tem muito mais coisa para ser explorada, né? Tem. Nessa obra fascinante. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, deixa uma pergunta para você que está aí do outro lado. Se Deus conhece todas as coisas, inclusive as nossas escolhas futuras, será que a gente ainda tem livre-arbítrio? Boa pergunta para se pensar, né? E com essa provocação, a gente encerra o nosso The Deep Dive de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa jornada. Até a próxima.